Olá, tudo bem com você? Começa agora o Identidade Geral pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. No Identidade Geral de hoje, a gente recebe o advogado que luta há mais de 25 anos pelos direitos do consumidor, o deputado federal Celso Russomano. E ainda, a gente comemora o Dia Internacional do Amigo, com os apresentadores do programa Na Mira da Verdade, o Tito Rocha e o Leandro Quadros. Programa imperdível, né? E claro, como sempre, como todas as semanas, a gente conta com a sua participação. novotempo.com/jornalismo. E você também pode falar com a gente através das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você encontra a gente no Twitter e também no Instagram. A gente está esperando a sua participação, o que você está achando das nossas entrevistas, quem você gostaria de ver sentado aqui no sofá do Identidade Geral também. Ele começou sua luta pelos direitos do consumidor ainda na década de 90. Desde então, criou o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e tem feito essa a sua bandeira. Em 1994, foi eleito deputado federal e nas últimas eleições, em 2014, foi o deputado federal mais votado do Brasil, com o segundo maior número de votos da história. Eu tenho o prazer de receber aqui o jornalista, advogado Celso Russomano. Vai. Então, muito bem-vindo, deputado. Prazer enorme. Obrigado pelo receber o convite, senhor. viu? Por favor, fique à vontade. Obrigado. E olha, minha primeira pergunta é uma curiosidade. O senhor é um piloto habilitado, é isso? Sou piloto também. É um hobby, é um passatempo? Era uma antiga profissão? Então, me tornei piloto aos 17 anos de idade. Comecei como piloto de helicóptero e hoje em dia, na época, até cheguei a trabalhar, fazer algumas coisas como piloto, mas depois virou um hobby realmente. Deputado, o senhor começa a luta pelos direitos do consumidor na década de 90, como eu disse ali na sua apresentação, e tudo aconteceu muito que por acaso, né? Não era uma coisa que o senhor esperava. Então, só recobrando essa história, o senhor teve um caso pessoal onde perdeu a sua esposa por conta de negligência médica. Pelo que eu sei, o senhor estava lá no hospital com ela e ela não foi atendida porque os médicos estavam assistindo a uma partida de futebol. Na verdade, era a final do Campeonato Mundial de Vôlei. E o Brasil era finalista. E ela tinha um quadro de infecção, ela precisava ser internada e receber uma dose grande de antibióticos. Esse quadro estava muito claro através do exame de sangue e do exame de urina, só que a médica que a atendeu, ela era uma médica equatoriana e, na verdade, duas médicas atendiam na época, uma equatoriana e uma boliviana. As duas estavam no Brasil para fazer um curso de medicina, elas não estavam autorizadas a medicar, mas tinham sido contratadas para ficar no pronto-socorro do hospital. Talvez pela má formação e pela falta de experiência, em vez de ela manter a minha esposa no pronto-socorro, ministrando os antibióticos que ela precisava, ela resolveu internar na hotelaria do hospital, que era um hospital particular, de boa qualidade, mas sem medicamento nenhum. Quer dizer, em 5 horas, 4 horas e meia, ela foi a óbito por conta da infecção que começou a se generalizar, tomar conta do corpo. E foi por isso que eu comecei a defender os direitos do consumidor. Eu já era formado em Direito, me formei em 1983 e jornalista, então eu usei as duas coisas, né? O direito e o jornalismo para começar, primeiro denunciando o caso da minha mulher, depois denunciando mais outros 20 casos do próprio hospital. E aí nunca parou mais, né? O senhor, nessa época, já era apresentador de televisão, né? Já, o senhor apresentava um programa de variedades. Exatamente. E acabou que essa situação transformou, inclusive, o programa. O programa começou a ser esse trabalho que o senhor desenvolve até hoje. Aí eu comecei a fazer, primeiro a denúncia do meu caso, depois as outras denúncias que chegavam para mim de erro médico, negligência, imprudência, imperícia na área de saúde. E aí, de lá para cá, nunca mais parei, porque é uma coisa que não tem como parar, né? Se você entrar agora no meu e-mail, a gente tem mais de 70 mil denúncias. Eu imagino. Né, de todo o Brasil, de pessoas que estão vivendo problemas com o direito do consumidor. Agora, quando que... porque eu imagino que esse momento de perder a sua esposa
por conta dessa negligência, e aí o senhor filmou todo esse momento, né? Isso depois se transformou numa reportagem. O sentimento de frustração deve ter sido muito forte. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu tinha, como era um programa de variedades, mostrava badalações, mostrava viagens, turismo. Era um programa de colunismo social, exatamente, né? Eu estava com o carro de reportagem, porque eu tinha gravado durante a noite toda, e aí minha mulher passou mal de madrugada, então eu estava com o carro de reportagem. Como a produção era independente, o carro era meu. Era uma perua e estava com todo o equipamento dentro. Porque as pessoas falam, mas o Celso Russomano largou a mulher dele no hospital e foi buscar equipamento para filmar o que estava acontecendo. Não, não é nada disso. Eu estava com o equipamento dentro do carro, peguei o equipamento e falei, agora eu vou mostrar que vocês não têm médico aqui dentro. Mas a minha intenção era mostrar que não tinha médico. Eu não podia imaginar que, enquanto tudo isso acontecia, né, ela já estava num estado gravíssimo, né? Porque naquela época, a gente tem que lembrar que em 1990 não tinha celular. É diferente. Então, como ela tinha vomitado muito, a minha sogra falou, precisa buscar roupa para ela em casa, logo depois que a gente tinha feito a internação. E eu fui buscar a roupa. Quando eu cheguei em casa para pegar a roupa para minha esposa, aí tocou o telefone. Aí minha sogra disse, olha, ela está passando muito mal, volta correndo para cá. E eu voltei correndo. Quando eu cheguei lá, e ela dizia, olha, não tem médico aqui, não tem médico, falava para mim no telefone. Então, eu saí de casa, até chegar no hospital de novo, eu não tive contato, não tinha contato com a minha sogra. Só fui ter contato quando cheguei dentro do hospital. Né? E aí eu vi que a situação era gravíssima, e aí eu corria com a câmera, andar por andar do hospital para achar o médico. E acabou que o senhor filmou tudo. Acabou, E filmei os andares pelo corredor, etc. Tal, porque quando eu tentei acessá-la, ela já estava na UTI. Minha sogra pegou o médico da UTI pela roupa dele, começou a sacudir ele para salvá-la. Mas quando ele chegou já era tarde demais, não tinha mais o que fazer. A infecção já tinha tomado conta do corpo, ela já tinha petecas no corpo inteiro, roxas. Ela, de acordo com a minha sogra, ela dizia que os órgãos dela estavam travando dentro do corpo e que ela estava parando tudo, que ela estava sentindo uma situação horrível. Ela tinha 27 anos de idade. Né? Super nova. E, inclusive, nesse momento que a câmera estava ligada e o senhor percorrendo todo o hospital, o senhor acabou filmando o momento em que o senhor ficou sabendo que ela havia falecido. Então, na hora que eu fiquei sabendo, eu ligava, eu batia na UTI e ninguém abria, né? Que ela foi levada para a UTI às pressas. E aí eu fui no posto de enfermagem e liguei para dentro da UTI, pedi qual era o telefone, o ramal da UTI, e liguei, e ninguém queria falar comigo, não queria. Depois eles resolveram falar e disseram para mim que ela já tinha falecido. Aí foi triste, né? Porque eu fiquei com uma filha de 3 anos de idade, eu e ela sozinhos, né? Agora, quando que esse sentimento de resolver um problema pessoal, buscar que justiça fosse feita nesse caso pessoal, acabou se tornando mais amplo e o senhor acabou resolver os problemas das outras pessoas também? Quando eu fiz a denúncia do caso da minha mulher, que se tornou uma denúncia internacional, porque todo mundo começou a veicular as imagens que eu tinha gravado, e o que me fez fazer isso é que o diretor do hospital foi a público dizer que eu era desequilibrado mental, que não tinha nada, que ela faleceu por acaso, etc. Não, ela faleceu por negligência médica mesmo. E aí ele disse que eu era um desequilibrado. Aí quando ele disse isso, eu falei, não, agora eu vou provar que eu não sou desequilibrado. E à medida que eu fiz essa denúncia, começaram a aparecer outras denúncias no mesmo hospital. E aí eu comecei a gravar com os familiares dessas pessoas. Do hospital passaram a ter denúncias de outros hospitais. E aí, além das denúncias de outros hospitais, denúncias de outros tipos de problema na área do direito do consumidor. Aí nunca mais parou, né? Aí a gente foi fazer toda uma legislação que hoje o Brasil tem. Hoje o Brasil tem uma das melhores legislações de defesa do consumidor, chamada legislação consumerista, do mundo todo. Agora, se a gente tem essa grande legislação, por que é que a gente tem ainda tantos casos? O senhor comentou no seu e-mail quantas pessoas estão buscando ajuda. Por que é que as coisas não funcionam tão bem? É uma questão das empresas
privadas que não dão o real valor para o cliente? São os serviços públicos que não funcionam tão bem? Onde é que está o problema nessa engrenagem? Então, no fornecimento de produtos colocados no mercado de consumo, hoje nós temos qualidade nos nossos produtos. Então, você não tem muita dificuldade com isso. Melhorou muito por conta da legislação, que hoje é copiada, inclusive, por vários países do mundo, a nossa legislação. Mas, no que diz respeito à prestação de serviço ainda, nós estamos muito aquém de chegar aonde a gente pode dizer que nós temos prestação de serviço de qualidade. Você abordou uma situação que é a realidade. Os serviços públicos são de péssima qualidade, todos eles. E outro dia eu dando uma entrevista, como eu estou fazendo com você, Wagner, o pessoal dizia assim, eu perguntei, me dá um serviço público que funcione, me dá um serviço público de qualidade. Aí ele falou assim, eu tenho. Eu falei, ótimo, qual que é? Ele falou, poupa tempo. Eu falei, ótimo, você cria um órgão para resolver o problema dos outros que não funcionam. Né? Porque antigamente você queria tirar uma identidade, né, para quem estava na capital de São Paulo, ia em qualquer delegacia de polícia e tirava a identidade. Como o processo passou a ser demorado e lento e não funcionava direito, então você criou um órgão para corrigir o que os outros órgãos não funcionam. Então, você juntou tudo num lugar, hoje em dia as filas são imensas, né? A qualidade do serviço não é igual ao que a gente esperava e voltou tudo a estaca zero. Porque é público tem que ser ruim? Não, ao contrário. Porque é público tem que ser perfeito, tem que ser bom, tem que dar o exemplo. Como é que a iniciativa, né? Como é que o poder público quer cobrar da iniciativa privada se o que ele tem a oferecer não funciona? É de péssima qualidade. Durante toda a sua carreira nessa área do direito do consumidor, em que a gente viu a sua atuação pela televisão, o senhor bateu de frente com muitas instituições. Muitas. Duas perguntas. Em nenhum momento o senhor sente medo, porque o senhor já foi até agredido fisicamente e diante das câmeras, inclusive. Eu imagino que fora delas isso também já deve ter acontecido. E por outro lado, o senhor não se cansa de ouvir tanta reclamação do público? Não, quando você é uma pessoa pública, você faz programa de televisão, você tem que estar bem com todo mundo, né? Não é porque você está com febre, como eu passei a noite inteira com febre, eu estou aqui hoje, ou porque você está com dor de barriga que você vai tratar mal as pessoas. Você escolheu para a sua vida uma atividade pública, então se a atividade é pública, você tem que estar bem sempre para todo mundo. E eu sou assim, eu tenho a paciência de parar, de ouvir as pessoas, todas as vezes que as pessoas me procuram com algum problema, de orientar, de resolver o problema dessas pessoas. E é uma constante, se eu ando na rua, vão me abordar, se eu estou em algum lugar público, vão me abordar, faz parte. Eu já estou acostumado com isso, também depois de tantos anos. Eu imagino que lhe abordam tanto pelo carinho, por ser uma figura pública, mas também já... Porque sempre alguém tem um probleminha para resolver, mas tá bom, né? qual que é o seu problema? É assim, então faz isso, faz aquilo, procura a minha equipe assim, assado, e vai. Muito bom. Deputado, a gente vai fazer um intervalinho rápido, a gente volta daqui a pouco, a gente está conversando hoje com o deputado federal Celso Russomano. Não sai daí, a gente volta já.